Você não chegou aqui por acaso. Se esta oração apareceu para você hoje, é porque existe algo acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu coração, que precisa ser entregue nas mãos de Deus. Talvez você esteja carregando preocupações silenciosas com seus filhos. Talvez exista um clima estranho dentro do lar. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho e, no fundo, só deseje paz. Respire fundo agora. Deus está vendo você neste momento. Ele conhece cada detalhe da sua família. Ele sabe o que ninguém mais sabe. E hoje, você não está aqui apenas para ouvir palavras. Você está aqui para colocar sua casa debaixo da sombra do Altíssimo. Feche os seus olhos, se puder. Coloque a mão sobre o seu coração e permita que essa oração comece a envolver o seu lar como uma presença invisível, mas real. Talvez sua casa tenha passado por discussões. Talvez existam palavras que machucaram. Talvez exista distância entre pessoas que moram no mesmo teto. E isso dói. Dói quando um filho se afasta. Dói quando o casamento esfria. Dói quando a paz parece ter ido embora do ambiente. Mas hoje, você está tomando uma decisão espiritual. Hoje você está dizendo: eu não vou mais carregar isso sozinho. Eu entrego minha família nas mãos de Deus. E quando alguém decide entregar a casa ao Senhor, algo começa a se mover no invisível. Imagine agora sua casa sendo envolvida por uma luz suave. Uma luz que entra pela porta, passa pelos cômodos, toca cada parede, cada quarto, cada pessoa. Imagine essa luz trazendo calma. Imagine a sombra protetora do Altíssimo cobrindo seu telhado, guardando sua porta, protegendo cada janela. Nenhum mal tem autoridade onde Deus é convidado para entrar. E neste momento, nós começamos a orar: Pai nosso que estás nos céus. Antes mesmo de continuar essa oração tão conhecida, tão poderosa, nós paramos para reconhecer algo. Tu és Pai, Pai presente, Pai que cuida, Pai que corrige com amor, Pai que protege seus filhos. E hoje nós não oramos apenas por nós, nós oramos pela nossa família. Santificado seja o teu nome dentro da nossa casa, que o teu nome seja maior que qualquer discussão, maior que qualquer medo, maior que qualquer crise financeira, maior que qualquer doença, maior que qualquer influência negativa. Que o teu nome seja respeitado no nosso lar, que o teu reino venha sobre a nossa família, venha sobre os nossos filhos, venha sobre o nosso casamento, venha sobre as decisões que precisamos tomar. Que a tua vontade seja feita dentro da nossa casa, assim como é feita no céu. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, mesmo quando precisamos confiar além do que vemos. Pai, nós reconhecemos que não temos controle sobre tudo, mas o Senhor tem. E agora, nós entregamos as preocupações com os filhos, entregamos o medo do futuro, entregamos as contas que vencem, entregamos as palavras que feriram, entregamos os silêncios que machucam. Coloque agora em pensamento o nome de cada pessoa da sua família diante de Deus, um por um. Imagine você colocando cada nome nas mãos do Pai. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está cuidando agora. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu entrego minha família nas mãos de Deus. Porque quando você declara, você ativa fé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, sustenta nossa casa, sustenta nossa provisão, sustenta nossa mesa, sustenta nosso trabalho, sustenta nossas forças emocionais. Que nunca falte alimento, que nunca falte união, que nunca falte perdão, que nunca falte amor. Perdoa as nossas falhas dentro do lar, perdoa as palavras ditas no impulso, perdoa as atitudes que machucaram, perdoa a frieza, perdoa o orgulho e ensina-nos a perdoar também. Ensina-nos a pedir desculpas, ensina-nos a ouvir, ensina-nos a recomeçar, porque nenhuma casa permanece firme sem perdão.
E neste momento, algo começa a se alinhar. O ambiente começa a mudar. Talvez você ainda não veja, mas espiritualmente Deus já está entrando nos lugares onde você não consegue entrar. E essa é apenas a primeira parte da entrega. Ainda vamos mais fundo, ainda vamos tocar as raízes invisíveis, ainda vamos declarar proteção completa, ainda vamos liberar cura emocional sobre sua casa. Mas por enquanto, respire, sinta essa presença. Sua casa não está abandonada. Ela está sendo colocada debaixo da sombra que protege. Você continua aqui, e isso já é um sinal de amor pela sua família. Porque só permanece em oração quem realmente se importa. E agora, nós vamos mais fundo. Pai, livra-nos do mal, mas não apenas do mal que vemos. Livra nossa casa do mal invisível, das palavras lançadas com inveja, das influências negativas que tentam entrar sem serem percebidas, dos pensamentos que dividem, das atitudes que esfriam o amor. Se houve qualquer ambiente pesado dentro deste lar, que agora seja dissipado. Imagine novamente sua casa, mas agora veja como se uma sombra forte e protetora estivesse cobrindo o telhado. Não é escuridão, é proteção. A sombra do Altíssimo, como diz a promessa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. E hoje, sua casa está sendo colocada nesse esconderijo. Se existia ansiedade rondando sua mente por causa da família, que ela perca força agora. Se existia medo de perder alguém, que esse medo seja substituído por confiança. Se existia tensão constante dentro do ambiente, que uma paz suave comece a ocupar cada espaço. Pai, guarda nossos filhos, guarda as amizades deles, guarda os caminhos por onde andam. Guarda os pensamentos que entram na mente deles. Guarda o coração deles das más decisões. Mesmo quando não estamos por perto, que a tua mão esteja. Mesmo quando eles estiverem longe fisicamente, que estejam debaixo da tua proteção espiritual. E se há um filho distante, se há um filho que não conversa mais como antes, se há um filho que tomou caminhos que te preocupam, coloque o nome dele agora diante de Deus, não com desespero, mas com fé, porque Deus vai onde você não pode ir. Ele entra em lugares onde sua voz não alcança. Ele toca corações fechados. Ele restaura conexões quebradas. Pai, visita agora cada quarto dessa casa. Passeia por esse ambiente. Se existe frieza no casamento, aquece. Se existe silêncio pesado, traz diálogo. Se existe orgulho, gera humildade. Se existe cansaço emocional, renova forças. Talvez você esteja cansado de ser o único que ora pela família. Talvez você sinta que luta sozinho, mas escute isso com atenção. Você não está sozinho. Deus está vendo sua perseverança, cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada escondido, cada suspiro pedindo ajuda. Nada passou despercebido. E neste momento, espiritualmente, sua casa está sendo alinhada. Não significa que tudo mudará de um dia para o outro, mas significa que algo começou. Porque quando o Pai Nosso é orado com entrega, ele deixa de ser apenas palavras. Ele se torna posicionamento espiritual. E agora, nós declaramos juntos: não nos deixes cair em tentação. Protege nossa casa das tentações que destroem famílias. Protege nosso casamento das distrações. Protege nossos filhos das influências erradas. Protege nossas decisões da impulsividade. Que nossa casa seja um lugar de honra. Que nossa casa seja um lugar de respeito. Que nossa casa seja um lugar onde Deus é convidado a permanecer. Se essa oração está fortalecendo sua fé, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Declare isso, porque quando você declara, você reafirma espiritualmente. E agora, sinta a atmosfera mudar. Talvez seu coração esteja mais leve. Talvez sua respiração esteja mais tranquila. Essa é a presença trazendo calma. Mas ainda vamos avançar.
Ainda vamos tocar feridas mais profundas. Ainda vamos liberar restauração emocional. Ainda vamos selar sua casa com proteção permanente. Continue comigo, permaneça, porque essa oração ainda vai transformar algo dentro da sua família. Permaneça, porque agora nós vamos tocar aquilo que quase ninguém vê, mas que pesa dentro da casa. Pai, existem feridas antigas dentro dessa família. Palavras que foram ditas anos atrás, mas ainda ecoam. Situações que pareciam pequenas, mas criaram rachaduras silenciosas. E muitas vezes, ninguém fala sobre isso. Todos convivem, todos continuam, mas por dentro existe algo mal resolvido. Hoje, nós colocamos essas feridas diante do Senhor, não para acusar, não para apontar culpados, mas para curar. Se houve traição de confiança, cura. Se houve decepção profunda, cura. Se houve abandono emocional, cura. Se houve promessas quebradas, cura. Cura o que ninguém sabe explicar, cura o que ninguém consegue colocar em palavras. Imagine agora um rio suave atravessando sua casa. Não um rio físico, mas um rio de paz. Ele entra pela porta, ele passa pela sala, ele percorre os corredores, ele entra nos quartos, e por onde ele passa, ele limpa. Ele leva embora ressentimentos acumulados. Ele dissolve mágoas antigas, ele traz frescor onde havia peso. Pai, restaura a comunicação dentro deste lar, que as conversas não sejam apenas sobre problemas, que haja escuta, que haja compreensão, que haja abraço, que haja reconciliação sincera. Se existe um relacionamento dentro dessa casa que está por um fio, segura com tuas mãos. Se existe alguém pensando em desistir da família, toca agora esse coração. Tira decisões precipitadas, tira palavras que poderiam destruir, coloca sabedoria, coloca paciência, coloca equilíbrio. Talvez você esteja ouvindo essa oração e pensando, eu já tentei de tudo, mas hoje você não está tentando sozinho, hoje você está entregando. E existe uma diferença enorme entre tentar resolver e confiar que Deus pode restaurar. Pai nosso, teu é o reino, e que o teu reino seja estabelecido dentro da nossa casa, que princípios do céu governem nosso lar, que o respeito volte, que o carinho volte, que o cuidado volte, que a honra volte. Se houve esfriamento espiritual dentro dessa família, reacende. Que a oração volte a fazer parte da rotina, que a fé volte a ser conversada, que o nome de Deus volte a ser mencionado com naturalidade dentro do lar, não como obrigação, mas como presença. Agora eu quero que você visualize algo muito específico. Veja sua casa como se estivesse envolvida por um manto largo, seguro, protetor. Esse manto cobre sua família inteira. Nada que não venha de Deus ultrapassa esse limite. Nenhuma influência destrutiva atravessa. Nenhuma palavra maligna prospera. Nenhuma intenção maldosa permanece. A casa está coberta. Se você sente que sua família precisa dessa cobertura, escreva: minha casa está coberta pela sombra do Altíssimo. Declare, porque declarações de fé constroem atmosfera espiritual. E agora, se houve doenças dentro da sua família, coloque isso diante de Deus. Doenças físicas, doenças emocionais, ansiedade, depressão, cansaço extremo. Pai, entra com cura. Cura o corpo, cura a mente, cura o coração. Que a saúde seja restaurada, que exames surpreendam, que diagnósticos não sejam a palavra final. Que a última palavra venha do Senhor. Mas ainda não chegamos ao ponto mais profundo. Ainda existe algo que precisamos entregar completamente. A raiz do medo, a raiz da insegurança, a raiz da preocupação constante com o futuro da família. E isso nós vamos tocar na próxima parte. Permaneça, porque essa oração ainda está construindo algo invisível sobre sua casa. Agora, nós vamos tocar aquilo que muitas vezes você nunca disse em voz alta: o medo de que algo aconteça com quem você ama,
o medo de perder o controle da situação, o medo de não conseguir sustentar emocionalmente sua própria casa, o medo de que sua família se desestruture. Pai, o Senhor conhece esse medo. Ele aparece de madrugada. Ele sussurra cenários negativos. Ele cria imagens que nem aconteceram, mas já machucam. E hoje nós não vamos ignorar isso. Nós vamos entregar. Respire profundamente agora e imagine você segurando nas mãos todas essas preocupações. Não esconda nenhuma. A preocupação com o futuro financeiro, a preocupação com a saúde de alguém, a preocupação com o comportamento de um filho, a preocupação com a estabilidade do casamento. Agora, visualize você colocando tudo isso nas mãos de Deus. Não é simbólico, é espiritual. Solte o peso, porque enquanto você tenta controlar tudo, sua alma se esgota. Mas quando você entrega, algo muda dentro de você. Pai nosso, assim como o Senhor cuida das aves do céu e dos lírios do campo, cuida da nossa casa, cuida do nosso amanhã, cuida daquilo que ainda não vemos. Nós renunciamos agora à ansiedade que sufoca. Nós renunciamos o pensamento repetitivo que tira o sono. Nós renunciamos o medo constante que desgasta o coração. E declaramos: nossa casa está nas tuas mãos. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo uma leve resistência dentro do peito, porque entregar é difícil. Entregar significa confiar. E confiar significa aceitar que Deus sabe mais do que nós. Mas hoje você está escolhendo confiar, escolhendo acreditar que o Senhor é capaz de proteger sua família melhor do que qualquer esforço humano. Imagine agora algo muito forte. Veja sua casa no meio de uma tempestade, ventos fortes, barulhos externos, pressões, mas quando a câmera se aproxima, a casa está firme, porque o alicerce não é apenas concreto, é fé, é oração, é entrega. Pai, se existe qualquer estrutura frágil dentro da nossa família, fortalece. Se existe qualquer área vulnerável, protege. Se existe qualquer brecha aberta, fecha agora, que todo ambiente de divisão seja substituído por união. Que todo espírito de desânimo seja substituído por esperança. Que todo clima de tensão seja substituído por paz. Você que está ouvindo, talvez nunca tenha parado para orar pelo seu lar dessa forma. Talvez sempre tenha orado rápido, mas hoje é diferente. Hoje você está construindo algo espiritual duradouro. E Deus está vendo isso. Se essa entrega está sendo sincera no seu coração, escreva: eu confio minha casa ao Senhor, porque fé declarada fortalece o ambiente. Agora, nós vamos entrar em um ponto decisivo dessa oração. Nós vamos selar espiritualmente sua família. Mas antes disso, permaneça alguns segundos em silêncio. Respire. Sinta essa presença cobrindo seu lar como um manto invisível. O medo está perdendo força, a ansiedade está sendo dissolvida e sua casa está começando a sentir paz. Na próxima parte, nós vamos declarar o clímax espiritual dessa entrega. E depois disso, a paz será estabelecida de forma irreversível. Permaneça. Chegou o momento mais decisivo desta oração. Até aqui nós acolhemos, nós entregamos, nós colocamos nomes diante de Deus, nós reconhecemos medos, mas agora nós declaramos: Pai nosso que estás nos céus, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. E hoje, diante do céu e da terra, nós declaramos: esta casa pertence ao Senhor, não pertence ao medo, não pertence à divisão, não pertence à ansiedade, não pertence ao passado, pertence a Deus. Agora imagine algo muito claro. Veja sua casa como se estivesse diante de uma grande porta espiritual. E essa porta estava aberta para preocupações, tensões e influências externas. Mas neste momento, Deus está fechando essa porta com autoridade, com cuidado, com proteção. Nada que não venha dele permanece, nada que não seja dele prospera. Pai,
Se houve qualquer palavra contrária lançada contra essa família, ela perde força agora. Se houve qualquer ambiente de opressão emocional, ele se dissolve agora. Se houve qualquer tentativa de desestruturação, ela é interrompida agora. Porque onde o Senhor reina, há ordem. E agora, espiritualmente, o Senhor está estabelecendo ordem dentro desta casa. Talvez você esteja sentindo algo diferente nesse momento. Talvez uma sensação de firmeza. Talvez uma paz que não consegue explicar. Isso é alinhamento. É quando a alma para de lutar sozinha e começa a descansar em Deus. Pai, que o teu reino governe nossa casa. Que a tua paz governe nossas decisões. Que o teu amor governe nossos relacionamentos. Que a tua sabedoria governe nossas palavras. Se existe alguém dentro dessa família que ainda não te conhece profundamente, alcança. Se existe alguém resistente à fé, toca. Se existe alguém afastado espiritualmente, atrai com amor. Agora eu quero que você visualize novamente sua família inteira, reunida. Não importa se isso parece distante hoje. Visualize. Veja todos sob a mesma cobertura. Veja o ambiente leve. Veja o sorriso voltando. Veja o respeito retornando. Veja o abraço sendo restaurado. Esse é o momento do clímax espiritual desta oração. Nós declaramos com fé: nenhuma força contrária prevalecerá contra nossa casa. Nenhuma divisão terá a palavra final. Nenhuma crise será maior que o cuidado de Deus. Nossa casa está debaixo da sombra do Altíssimo. E debaixo dessa sombra existe descanso, existe segurança, existe direção, existe proteção. Se você crê nessa declaração, escreva agora: minha casa é do Senhor. Declare com convicção, porque a fé fortalece o que foi entregue. E agora, a intensidade começa a diminuir. Não porque a oração está acabando, mas porque a guerra interior foi entregue. E quando a entrega acontece, a paz começa. Respire profundamente, sinta o ambiente mais leve, sinta seu coração menos apertado. A casa está selada. Mas ainda vamos entrar na parte mais suave, na parte que consolida, na parte que estabelece descanso profundo e permanente. Permaneça, porque agora nós vamos desacelerar e descansar na presença do Pai. Agora, nós não estamos mais em posição de guerra, nós estamos em posição de descanso, porque aquilo que precisava ser declarado, foi declarado. Aquilo que precisava ser entregue, foi entregue. E agora o Pai começa a cuidar. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe desta família. Obrigado porque antes mesmo dessa oração começar, o Senhor já sabia o que essa casa precisava. Agora nós desaceleramos. Respire novamente. Sinta como se o ambiente estivesse mais silencioso por dentro. Talvez os problemas ainda existam externamente, mas internamente algo mudou. Pai nosso, o Senhor é nosso refúgio. Como no Salmo que declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Hoje nossa casa está habitando nesse lugar. Não é um esconderijo de medo, é um esconderijo de proteção. É como se sua casa estivesse sendo envolvida por uma presença invisível, mas firme. Imagine novamente a sombra do Altíssimo cobrindo seu lar, mas agora não como defesa, agora como descanso, como uma cobertura suave, como uma árvore grande que faz sombra em um dia quente. Debaixo dessa sombra não há pressa. Debaixo dessa sombra não há pânico. Debaixo dessa sombra há confiança. Pai, se existe alguém dentro dessa família extremamente cansado emocionalmente, traz descanso profundo. Se existe alguém que carrega responsabilidade demais, alivia agora. Se existe alguém que sente que precisa ser forte o tempo todo, permite que essa pessoa descanse no Senhor, porque ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Agora nós declaramos suavemente: o Senhor
é o nosso pastor, e nada nos faltará, nada essencial faltará, nem provisão, nem cuidado, nem direção, nem proteção. Mesmo que o vale exista, mesmo que desafios surjam, o Senhor está presente. E a tua vara e o teu cajado nos consolam. Pai, consola essa casa, consola essa mãe, consola esse pai, consola esse filho, consola esse coração que estava em silêncio pedindo ajuda. Talvez você esteja sentindo lágrimas se formando agora. Não segure. Às vezes, lágrimas são sinal de alívio, são sinal de que o peso começou a sair. Agora coloque a mão sobre o seu coração novamente e apenas permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta. A presença não precisa de barulho, ela é percebida na paz. Talvez você tenha começado essa oração preocupado, talvez tenha começado tenso, mas agora existe uma estabilidade diferente e isso é espiritual. Sua casa está sendo alinhada, seu coração está sendo ajustado, sua confiança está sendo restaurada. Nós ainda vamos selar definitivamente essa entrega, mas antes, permita-se descansar alguns instantes na sombra que protege. Permita-se sentir que você não precisa controlar tudo. Permita-se confiar que Deus está cuidando do que você não consegue ver. A paz começou e ela vai permanecer. Permaneça nessa paz, porque agora nós vamos consolidar aquilo que começou a ser construído. Pai, que essa tranquilidade que está tocando este coração não seja passageira, que não seja apenas emoção do momento, que seja fundamento, que seja raiz, que seja permanência. Nós colocamos esta família definitivamente nas tuas mãos, não apenas hoje, mas amanhã e depois, e nas semanas que virão, e nos meses que ainda não chegaram. Pai, ensina essa casa a caminhar contigo diariamente, que a oração não seja apenas em tempos de crise, que o diálogo com o Senhor faça parte da rotina, que a fé seja cultivada dentro do lar, que as decisões sejam tomadas com sabedoria, que as palavras sejam escolhidas com cuidado, que o ambiente seja leve. Se houver novos desafios no futuro, que essa família lembre deste momento, lembre que entregou, lembre que confiou, lembre que Deus respondeu trazendo paz. Agora imagine algo simples, sua casa amanhecendo, luz entrando pelas janelas, um novo dia começando, mas diferente, com menos peso, com mais serenidade, com mais consciência de que Deus está presente. Pai nosso, não nos deixe esquecer que o Senhor está conosco, mesmo quando tudo estiver bem, mesmo quando a rotina voltar, mesmo quando os problemas forem resolvidos, que a gratidão permaneça, que a humildade permaneça, que a fé permaneça. Agora, nós abençoamos essa casa, abençoamos as portas, abençoamos os quartos, abençoamos a mesa onde a família se reúne, abençoamos os caminhos por onde cada membro anda, abençoamos as decisões que serão tomadas, abençoamos os sonhos que ainda nascerão. Pai, se houver qualquer plano contrário ao bem desta família, que ele não prospere, mas que todo plano de paz, crescimento e restauração floresça. E agora nós entramos nos minutos finais dessa jornada. Respire novamente. Perceba que sua mente está mais calma. Perceba que seu peito está menos apertado. Perceba que algo dentro de você está mais firme. Isso é confiança sendo restaurada. E antes de encerrarmos, nós vamos fazer um último ato de entrega. Um ato simples, mas profundo. Que esta casa não volte ao estado de tensão anterior. Que aquilo que foi alinhado espiritualmente permaneça firme. Que essa paz não seja momentânea, mas estrutural. Que ela faça parte da base dessa família. Nós não estamos apenas pedindo melhora temporária, estamos pedindo transformação permanente. Pai nosso, ensina essa família a caminhar contigo diariamente. Que a oração não seja feita apenas em momentos de crise. Que
Que a tua presença seja convidada também nos dias comuns, nos cafés da manhã, nas conversas simples, nas decisões pequenas, porque famílias que caminham com Deus constroem alicerces invisíveis, mas inabaláveis. Agora imagine sua casa alguns meses à frente. Visualize um ambiente mais leve, visualize menos tensão, visualize mais compreensão, visualize mais união, não como fantasia, mas como promessa, porque aquilo que é entregue a Deus, Ele cuida. Pai, que cada pessoa dessa família sinta segurança emocional, que ninguém dentro desse lar se sinta sozinho, que ninguém se sinta invisível, que ninguém sinta que precisa lutar calado, que o diálogo seja restaurado, que o respeito seja restaurado, que o carinho seja restaurado e, acima de tudo, que o Senhor seja o centro. Se em algum momento essa família se afastou espiritualmente, que agora exista um recomeço, sem culpa, sem acusação, mas com maturidade. Pai, guarda essa casa durante a noite, guarda essa casa durante o dia, guarda enquanto trabalham, guarda enquanto estudam, guarda enquanto descansam, que haja proteção ao sair e proteção ao voltar, que haja livramento invisível, que haja cuidado nos detalhes, que haja direção nas decisões. Se essa oração trouxe paz ao seu coração, escreva: minha casa está em paz. Declare com calma, porque paz declarada reforça confiança. Agora, sinta o ambiente novamente. Não há mais peso, não há mais tensão intensa, há estabilidade, há firmeza, há cuidado. Estamos caminhando para o encerramento, mas não é um encerramento abrupto, é um selamento suave, porque a entrega já foi feita, a declaração já foi liberada, a paz já começou. E agora, nós apenas consolidamos essa presença dentro da sua casa. Permaneça, porque na próxima parte nós selaremos definitivamente essa entrega nas mãos do Pai. Chegamos ao momento de selar, não com pressa, não com intensidade elevada, mas com firmeza tranquila. Pai, tudo o que foi entregue aqui hoje permanece em tuas mãos. Nós não vamos pegar de volta aquilo que já colocamos diante do Senhor. A ansiedade foi entregue, o medo foi entregue, as preocupações foram entregues, os nomes da nossa família foram entregues, e agora nós descansamos. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome continue sendo honrado dentro desta casa, que cada decisão futura seja guiada pela tua sabedoria, que cada conflito futuro seja resolvido com maturidade, que cada desafio futuro seja enfrentado com fé. Se algum problema surgir nos próximos dias, que essa família se lembre desta oração, que se lembre da paz que começou aqui, que se lembre da decisão de confiar. Agora imagine sua casa novamente, mas desta vez em silêncio. Não há tempestade, não há tensão. Existe uma presença constante, uma luz suave dentro do ambiente, uma sombra protetora sobre o telhado. Um cuidado invisível sustentando cada detalhe. Pai, se houver qualquer resquício de medo dentro desse coração que ora agora, remove suavemente. Se houver qualquer pensamento insistente tentando voltar, acalma. Se houver qualquer insegurança escondida, abraça. Porque quando a tua presença permanece, o medo não encontra espaço. E agora nós declaramos com calma: nossa casa viverá em paz, não porque nunca enfrentará desafios, mas porque o Senhor está presente em cada um deles. Que haja risos novamente, que haja leveza novamente, que haja descanso verdadeiro dentro dessas paredes, que ao entrar pela porta, cada membro da família sinta segurança, que o lar seja um abrigo, que o lar seja um lugar de acolhimento, que o lar seja um lugar onde Deus é percebido. Se essa oração fortaleceu você, escreva: eu descanso minha família em Deus. Agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta o peso que saiu. Sinta a estabilidade que ficou. Estamos chegando ao encerramento definitivo e ele será suave, porque quando algo é verdadeiramente entregue, não há necessidade de repetir,
Não há necessidade de intensificar novamente. Há apenas descanso. Na próxima parte, faremos o selamento final dessa oração. E sua casa permanecerá sob a sombra que protege. Pai, tudo está em tuas mãos. Nossa casa está em tuas mãos. Nosso casamento está em tuas mãos. Nossos filhos estão em tuas mãos. Nosso futuro está em tuas mãos. E nós não vamos mais carregar aquilo que pertence ao Senhor. Hoje nós escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos permitir que o Senhor governe nosso lar. Pai nosso, obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é presente. O Senhor entra nos ambientes, o Senhor visita quartos silenciosos, o Senhor percebe lágrimas escondidas, o Senhor vê quando ninguém mais vê. E agora, que essa casa permaneça debaixo da sombra do Altíssimo, que nenhuma preocupação tenha mais autoridade sobre o coração dessa família, que nenhuma crise tenha a palavra final, que nenhuma dificuldade apague a fé, que o ambiente desse lar seja marcado por respeito, diálogo, cuidado, proteção, presença de Deus. Se você começou essa oração com o coração apertado, perceba agora como ele está, mais leve, mais firme, mais seguro. Isso é confiança sendo restaurada. Pai, abençoa esta casa, abençoa a mesa dessa família, abençoa os caminhos que eles vão percorrer, abençoa cada decisão futura. Que haja prosperidade saudável, que haja saúde, que haja equilíbrio emocional, que haja maturidade espiritual, que esta família cresça em união, que aprenda a se apoiar, que aprenda a se ouvir, que aprenda a se perdoar. E acima de tudo, que nunca se esqueça que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Agora permaneça alguns segundos em silêncio. Respire. Sinta essa estabilidade. Você entregou e Deus recebeu. Sua casa está guardada, sua família está coberta, sua mente pode descansar. Que a paz permaneça hoje, que a paz permaneça amanhã, que a paz permaneça nos próximos dias, porque quando uma família se coloca nas mãos do Pai, ela nunca está desamparada. Pai, esta casa é tua, esta família é tua. Cada nome apresentado aqui hoje permanece guardado nas tuas mãos. Nós não encerramos essa oração com medo, encerramos com confiança. Confiamos que o Senhor já começou a trabalhar no que não vemos. Confiamos que o Senhor está protegendo portas que não sabemos que seriam abertas. Confiamos que o Senhor está alinhando conversas que ainda vão acontecer. Confiamos que o Senhor está sustentando aquilo que parecia frágil. Pai nosso, assim como o Senhor ensinou, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E hoje reconhecemos isso dentro da nossa casa. O reino governa nosso lar. O poder protege nossa família. A glória do Senhor repousa sobre este ambiente. Agora imagine algo simples, sua casa ao amanhecer. Luz entrando pelas janelas. Silêncio leve, atmosfera tranquila. Nada dramático, apenas paz. Essa é a marca de uma casa entregue a Deus. Talvez os desafios ainda existam, mas eles não governam mais. Quem governa é o Senhor. Pai, que esta família sinta, nos próximos dias, sinais claros da tua presença. Pequenas mudanças, conversas mais suaves, reações mais equilibradas, pensamentos mais serenos. Que haja maturidade, que haja sabedoria, que haja direção e, acima de tudo, que haja paz. Se você começou essa oração angustiado, observe como seu coração está agora. Talvez mais calmo, talvez mais firme, talvez mais confiante. Isso é fruto da entrega. Agora coloque novamente a mão sobre o seu coração e apenas diga internamente: Pai, minha casa é tua. Cuida melhor do que eu poderia cuidar. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta a presença. Sinta a cobertura. Sinta a segurança.
Sua casa está debaixo da sombra do Altíssimo, e debaixo dessa sombra há descanso. Nós encerramos esta oração não com intensidade, mas com paz, porque quando Deus assume o controle, nós podemos descansar. Senhor, meu Deus e meu Pai, depois desta entrega, depois dessas palavras, depois dessa decisão sincera de colocar a família nas tuas mãos, eu te peço que o Senhor visite profundamente o coração de quem está aqui agora. Que essa pessoa não termine essa oração apenas emocionada, mas transformada. Talvez ela tenha carregado peso por tempo demais. Talvez tenha tentado resolver tudo sozinho. Talvez tenha se sentido responsável por manter tudo de pé, enquanto por dentro estava cansada. Mas hoje, algo mudou. Hoje, ela decidiu confiar. E eu te peço, Senhor, confirma essa confiança, que essa pessoa sinta ainda hoje um sinal da tua presença. Um detalhe, uma conversa diferente, um ambiente mais leve, uma paz que não estava ali antes. Mostra que o Senhor ouviu. Mostra que o Senhor está cuidando. Pai, se existe alguém que está distante do Senhor, aproxima com amor. Se existe alguém que esfriou na fé, reacende com delicadeza. Se existe alguém que sente que falhou demais, abraça e restaura. Que ninguém termine essa oração se sentindo indigno, porque o Senhor não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Agora, eu quero falar diretamente com você que está ouvindo. Se existe algo dentro de você dizendo que é hora de se aproximar mais de Deus, não ignore isso. Se existe um desejo de confiar mais, de orar mais, de depender mais, não adie. Entregar sua família nas mãos do Pai é importante, mas entregar sua própria vida nas mãos dele é transformador. Permita que Deus cuide do seu coração. Permita que Ele direcione seus passos. Permita que Ele seja não apenas o protetor da sua casa, mas o Senhor da sua vida. Existe esperança para você. Existe cuidado para você. Existe propósito para você. E Deus ainda está ouvindo suas orações. Se hoje você deseja dar um passo a mais, diga no seu coração: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Cuida de mim, guia meus caminhos, ensina-me a confiar. Simples, sincero, verdadeiro. E a partir de hoje, continue caminhando com Deus. Converse com Ele diariamente. Traga suas alegrias, traga suas dúvidas, traga seus medos, porque Ele não é um Deus distante. Ele é Pai. E a sombra do Altíssimo não é apenas um lugar de proteção, é um lugar de relacionamento. Que esta oração aproxime você ainda mais da presença de Deus. Que sua casa permaneça em paz, que seu coração permaneça firme e que, sempre que o medo tentar voltar, você se lembre, sua família está nas mãos do Pai e você também pode estar. Descanse, confie, caminhe com Ele. Em nome de Jesus. Amém.